como estão todos vocês? Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa repousar em seu coração. Estamos aqui mais uma vez com o nosso vídeo sobre as nossas lições da Escola Sabatina, sobre o estudo, essa continuidade do estudo da lição da Escola Sabatina. E é sempre um enorme prazer quando temos esta oportunidade de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Que possamos orar em nosso coração, suplicando que o Espírito Santo venha nos guiar nesse estudo, para que os ensinamentos realmente possam ficar aí gravados em nossa mente e possamos também buscar, colocar em prática em nosso diário viver, beleza? Hoje nós teremos uma lição incrível também, dando continuidade a esta parte da soteriologia, né? Nas últimas lições nós estamos falando sobre isso, falando sobre expiação, falamos sobre a salvação em si, e hoje nós vamos tocar mais um tema muito importante relacionado com a ciência da salvação. Mas olha lá, o nosso recadinho semanal aí para você, por favor, não deixe de compartilhar. Compartilhar, eu falo compartilhar e coloco o joinha, né? Não deixe de curtir os nossos vídeos, tá bom? Coloque lá o seu joinha, curtindo o nosso material, curtindo esse vídeo aí embaixo, aí no pé do vídeo está o joinha, coloca lá, clica lá. Ele é muito importante para a divulgação do nosso vídeo, para a divulgação do nosso canal, tá bom? Compartilhe, continue compartilhando esses vídeos com todos os teus contatos aí, por todas as mídias que você tem utilizado, por todas as redes sociais que você tem, seja Facebook, seja Instagram, ou seja também pelo próprio YouTube aí, aqueles que têm conta no YouTube, né? Se inscreva em nosso canal, por favor, faça a sua inscrição. Se você curte, se você compartilha, se você está inscrito, obrigado, tem nos ajudado muito, tá? Não somente este vídeo de agora, mas todos os outros vídeos que estão aí à disposição em nosso canal. Vai lá, compartilhe ele, curta esse vídeo, para que assim também você possa estar nos ajudando. E aquele recado relacionado com a nossa lição, né? Você já sabe, mas cabe ratificar sempre para que não venhamos nos esquecer. Utilize as meditações diárias. Aí está. Utilize essas meditações para que você possa assim fazer o seu culto matutino, o seu culto vespertino, aí, o seu culto familiar, tá bom? São reflexões muito boas, excelentes, que foram preparadas especialmente para você, como tenho dito várias vezes, e espero que você esteja utilizando, tá bom? Aí na sua casa. Se você não pode se reunir com a sua família pela manhã, faça a leitura você sozinho, mas se pode se reunir pela tarde, reúna a família então no final da tarde, no começo da noite, para fazer o seu culto e faça o uso desse material que foi preparado para nos ajudar, tá bom? Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, que têm orado por esse trabalho que vem sendo realizado, e oxalá que Deus continue derramando suas bênçãos e que esses materiais continuem sendo propagados. É sempre uma alegria quando nós percebemos que várias pessoas estão assistindo e visualizando esses vídeos. Oxalá que também os ensinamentos possam ficar aí gravados na mente de todos vocês. Muito bem, hoje nós vamos tratar de uma lição, como eu disse, continuidade das outras, que também está relacionado com a ciência da salvação, que também está relacionado com a soteriologia. Nós falamos de expiação, nós falamos de salvação e hoje nós vamos falar sobre reconciliação. E é interessante quando nós estudamos a soteriologia. Lembro-me, na minha época de seminário, uma das matérias que muito me agradou e chamou-me a atenção foi justamente a ciência da salvação, quando ali nós temos uma visão mais ampliada do que é realmente a salvação. E a salvação em si, o termo salvação, ela é uma palavra genérica e também é uma palavra que é inclusiva. Ou seja, a Bíblia descreve a salvação através de diversos termos e que frequentemente nós encontramos na Bíblia, né? Frequentemente nós lemos sobre isso, né? E muitas vezes nós pensamos que
cada um desses termos tem seus significados diferentes ou tem aplicações diferentes, realmente assim são, né? Mas cada um desses termos, eles estão relacionados também com a salvação, ou melhor dizendo, não deixam de ser salvação, porque salvação, como eu disse, é algo genérico. A palavra em si é uma palavra genérica e inclusiva. Por exemplo, nós falamos de expiação de nossa lição, e expiação também é salvação, mas expiação é salvação em uma linguagem sacerdotal. Então a Bíblia também descreve em uma linguagem sacerdotal o que é a salvação, utilizando o termo expiação. A Bíblia também descreve a salvação em uma linguagem jurídica. E a palavra ou o termo utilizado para descrever a salvação em um termo jurídico é quando fala de justificação. Então, quando você lê na Bíblia lá que você foi justificado, está falando de salvação em um termo jurídico. Nós também encontramos na Bíblia que se utiliza outros exemplos vários, por exemplo, salvação no termo biológico, quando nós lemos que devemos ser regenerados, a regeneração. Salvação em um termo de comercial, quando fala que nós somos resgatados, um alto preço foi pago por nós. Então existe toda uma linguagem que é utilizada na Bíblia para se referir à salvação. E hoje nós vamos estudar uma dessas linguagens, que é a linguagem ético-social, que vem falando sobre reconciliação. E é mais um termo aplicado a essa palavra genérica que é a salvação. A reconciliação. Quando nós falamos de reconciliação, nós estamos mencionando o ato ou o efeito de restabelecer a harmonia entre duas partes que estavam, como eu posso dizer, desavindas entre si. A reconciliação é um restabelecimento de acordo, a reconciliação é um reaproximar, a reconciliação é a voltar a estar em paz voltar a estar em paz e em harmonia novamente. Então justamente é isso que nós vamos estudar na lição de hoje, né? Falando sobre essa linguagem ético-social da reconciliação. O fato é que a reconciliação ela era necessária, porque havia um rompimento no relacionamento do homem com Deus. Houve este rompimento a partir do momento em que o homem que fora feito à imagem e semelhança de Deus, o homem que fora feito perfeito, santo, fora criado para andar em retidão, ele pecou. A partir do momento em que o homem pecou, ele entrou em desavença com Deus, ele entrou em desunião com Deus, ele se afastou de Deus completamente e a alma ela ficou corrupta. A alma ela se corrompeu por causa do pecado. E esta situação fez com que se estabelecesse este relacionamento antagônico entre Deus e o homem. O homem se opondo à vontade de Deus, à lei de Deus, não querendo mais estar com Deus. Portanto, se fez necessário então uma reconciliação. A reconciliação indica isso, que houve um relacionamento que foi quebrantado, um relacionamento que causou inimizade, que causou afastamento entre duas partes. O homem, agora ele precisava ser reconciliado com Deus. Porque o homem ele se tornou inimigo de Deus, porque o homem ele passou a aborrecer a Deus, passou a aborrecer tudo aquilo que estava relacionado com Deus. Quando nós lemos o que nos diz Jeremias, fala que o homem ele se tornou um homem de coração rebelde. O homem se tornou um coração pertinaz em seguir a maldade, em fazer aquilo que é desagradável a Deus. Paulo ainda descreve que eles se tornaram murmuradores, que nós, seres humanos, né, eles como se
como se eu ou nós não fizéssemos parte. Não, nós, os seres humanos nos tornamos murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Veja só, o que é aborrecer algo? Aqui fala que aborrecemos a Deus. Quando eu aborreço algo, é algo que não me agrada, é algo que causa em mim algum tipo de asco, algum tipo de nojo. Eu aborreço tal coisa. E o homem, ele se tornou um aborrecedor de Deus, passou a aborrecer a Deus, passou a ser injuriador, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobediente aos pais, e toda a classe de pecado que nós podemos encontrar descrito na Bíblia são aplicados ao homem. Não buscavam mais a Deus, não queriam saber de Deus, sabe? Deram completamente as costas para Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5,10 que eles se tornaram inimigos de Deus. Toda esta situação mostrava a necessidade de que fora feita uma reconciliação. Para que o homem pudesse reaproximar-se de Deus. O homem nessa condição de inimigo de Deus, o homem nessa condição de rebelião contra Deus, precisava realmente ser feito algo, porque ele por si só não poderia fazer nada. O homem por si só não podia reconciliar-se com Deus, o homem por si só não poderia efetuar nenhuma mudança nesse relacionamento. Ou seja, qualquer atitude que o homem tivesse para buscar melhorar esse relacionamento, ele por si só faria com que esse relacionamento se tornasse ainda pior. E houvesse ainda uma maior distância, ou o muro que havia sido levantado se tornasse ainda mais alto. Assim que apenas o estado do homem indica ou indicava, e ainda indica, qual era a relação que ele tinha com Deus. Aquela relação de amizade, aquela relação de companheirismo, aquela relação de estar em comunhão constante com seu Deus, tudo aquilo acabou. E agora o homem estava completamente afastado, distanciado de Deus. O homem, ele se tornou inimigo de Deus. E a inclinação da carne do homem é justamente essa, é inimizade contra Deus. Porque o homem, por sua natureza, ele não se inclina a Deus, ele não se inclina à lei de Deus, ele não se sujeita à vontade de Deus. O homem, ele se tornou um pecador contumaz, indo contra Deus, se chocando contra a vontade de Deus. Algo era preciso ser feito, e realmente viria a ser feito. E foi necessário agora que o homem voltasse a estar reconciliado com Deus. E para isso fora feita a mais grandiosa oferta, e foi o sacrifício de Cristo Jesus. Era necessário este acontecimento. Era necessário que alguém pudesse efetuar ou intermediar uma reconciliação. Neste caso, o próprio Cristo. Seria aquele que intermediaria a reconciliação do homem com Deus. Seria aquele que levaria o homem novamente a estar em harmonia com Deus, a estar em harmonia com a vontade de Deus. Cristo, ele veio, como diz ali o texto, ele veio e morreu por nós, sendo nós santos, sendo nós amigos de Deus, sendo nós companheiros de Deus. Não. Paulo diz que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Que coisa incrível, irmãos. O fato de que Cristo ele tenha morrido por aqueles que eram inimigos de Deus. Aqui nós temos que destacar algumas coisas que são importantes. E devemos frisar bem para que isso fique, olha, aqui. Certo? Em primeiro lugar, o nosso Deus, ele não era um Deus, ou não é um Deus que precisava ter a sua ira apaziguada.
Algumas pessoas dizem que a morte de Cristo foi para apaziguar a ira que Deus tinha com relação ao homem. A ira para com o homem. Comparando o nosso Deus com aqueles deuses da mitologia grega, com aqueles deuses pagãos que nós encontramos, mesmo aqui relatado na Bíblia, que fala de Baal, aqueles deuses da Babilônia, sabe? Que quando estavam irados precisavam fazer sacrifícios para que a ira dele pudesse ser apaziguada. Não. O nosso Deus não é um Deus que precisa que a sua ira seja apaziguada. Cristo não morreu para apaziguar a ira de Deus, pelo contrário, nós devemos entender que a demonstração máxima do amor de Deus foi quando Ele mesmo permitiu que seu Filho viesse para morrer por nós. Cristo não morreu para apaziguar a ira de Deus, pelo contrário, Cristo morreu para mostrar o amor de Deus. Cristo apenas veio porque Deus já nos amava, sendo ainda pecadores, sendo inimigos de Deus, sendo seres que se opunham à vontade dele, ainda assim Ele permitiu que Cristo viesse a este mundo morrer por nós, sendo seus inimigos. Então, Cristo não veio apaziguar a ira de Deus, pelo contrário, Ele veio demonstrar o amor de Deus. Mas claro, aí fica às vezes até um pouco difícil de compreender, mas então a ira de Deus? Às vezes nós não conseguimos conciliar o amor e a ira de Deus. Na verdade, quando nós falamos da ira de Deus, nós devemos entender que o que existe na verdade é um antagonismo ao pecado. Ou seja, Deus ele não suporta o pecado, Deus ele não tolera o pecado. E esta intolerância ao pecado, e este antagonismo ao pecado é chamado de ira, ou deve ser entendido como ira. Ou até um ódio perfeito, como nós já vimos em lições passadas. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que Deus não precisava que a sua ira, no sentido que as pessoas utilizam em correlação aos outros deuses, fosse apaziguada. Cristo, ele morreu porque Deus, ele provou o seu amor para conosco. Prova este amor permitindo que Cristo morresse por nós. Foi por amor do Pai que o plano da redenção foi concebido única e exclusivamente por amor que ele sentia pelos seres humanos. E era necessário que Cristo morresse, porque aqui disse que quando Cristo morreu nós fomos reconciliados. Nós já vimos antes no começo aí a nossa definição de reconciliação, mas ampliando um pouco seria o intercâmbio de posição. Haveria agora uma mudança de relacionamento. O homem ele foi reconciliado com Deus. Deus agora ele tomou a iniciativa. Deus era o ofendido, Deus era aquele que estava recebendo todo o desagrado do homem. No entanto, Deus ele tomou a iniciativa. Ele deu o primeiro passo em busca da reconciliação com o homem. Ele demonstrou assim o seu amor, ele demonstrou o seu desejo de estar em harmonia com Deus, ele demonstrou o desejo de fazer essa mudança de relação que havia com o homem. Notem, irmãos, foi o homem que foi reconciliado com Deus. O homem reconciliado com Deus. Assim que Deus, ele não regulou nada, ele não reteve nada, ele deu tudo o que tinha para efetuar a reconciliação. Sabe, não tem nem como fazer uma comparação, e qualquer comparação que possa ser feita, ela é incompleta, é imperfeita, né? Porque quando nós estamos brigados com alguém, ou o nosso relacionamento com alguém, ele está meio que quebrantado, quão difícil é dar o primeiro passo, né? Eu dar o primeiro passo, que isso? Foi ele que me ofendeu?
Foi ele que disse palavras ofensivas contra mim, foi ele que tomou tal atitude, ele que vem até aqui, ele que vem me pedir desculpas, se ele quisesse reconciliar comigo. Entende? A atitude humana é essa, a atitude humana não é ir correr e buscar e fazer a reconciliação com quem quer que seja, porque isto traz no conceito da pessoa, no sentido de que eu me humilhar dessa maneira, jamais. Entende? Mas aqui nós vemos um exemplo magnífico de Cristo Jesus e do próprio Pai, que apesar de que nós éramos pecadores, eles disseram e agiram, não, vamos reconciliá-los conosco. E para isso foi necessário a oferta perfeita, foi necessário o sacrifício de Cristo Jesus. No seu trato com o homem, tudo provém de Deus. A nossa reconciliação provém de Deus. O sacrifício de Cristo provém de Deus. E por conta disso, volto a dizer e ratificar, fomos reconciliados com Deus no sacrifício de Cristo Jesus. Você e eu agora temos um relacionamento mais íntimo com Deus. E devemos fortalecer esse relacionamento. Por conta do sacrifício de Cristo, nós somos salvos da nossa maneira rebelde de viver, da nossa maneira de aborrecer a Deus, da nossa maneira de contrariar a vontade de Deus, e fomos colocados em um relacionamento onde nós nos agradamos em fazer a vontade de Deus, onde queremos estar próximos a Deus, onde queremos agradar a Deus. Essa mudança houve quando Cristo morreu por nós. A reconciliação, ela foi consumada na cruz com o derramamento do sangue de Cristo Jesus. Esse derramamento de sangue, ele trouxe paz. Que coisa incrível quando nós escutamos essa palavra. Paz. Estamos em paz com Deus. O que é estar em paz com Deus? É estar em harmonia com Deus. É ter um bom relacionamento com Deus. Portanto, nós temos paz com Deus. Esse talvez seja a definição mais perfeita para a reconciliação. Estar em paz com Deus, através do sangue de Cristo Jesus. A nossa lição, ela pergunta como isso foi possível. Como eu disse, através do sangue. No Novo Testamento nós encontramos várias vezes que os autores bíblicos, eles fazem ênfase no sangue de Cristo Jesus, relacionam o derramamento do sangue de Cristo Jesus com a salvação, com a redenção e aqui no caso também com a reconciliação. E nós encontramos várias citas. O próprio Jesus disse que derramaria o seu sangue por muitos. Nós encontramos que os apóstolos escreveram que somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, que a redenção ela provém do sangue de Cristo Jesus, que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus e que a paz que nós temos e que a reconciliação que foi efetuada também foi por causa do sangue de Cristo Jesus. Quando nós regressamos ao Antigo Testamento, nós encontramos ali que o sangue ele está intimamente relacionado à vida. Tanto é que Cristo disse que não se deveria fazer uso do sangue, porque o sangue representava a vida. E quando era feito o sacrifício dos animaizinhos ali, dos cordeiros, quando o sangue era derramado, quando o sangue era pulverizado em algum lugar ali no tabernáculo, o sangue daquele animal, aquilo também representava a vida e representava o sangue de Jesus. Veja só, quando Cristo fala que a nossa reconciliação foi feita através do seu sangue, Ele está dizendo que a sua vida foi ofertada como sacrifício expiatório para que a reconciliação ela fosse consumada. A perfeita vida de Jesus foi dada para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus. O sangue de Cristo, ele foi eficaz para a nossa justificação. O sangue de Cristo ele foi eficaz para nossa
para a nossa propiciação. O sangue de Cristo foi eficaz para a nossa reconciliação. Como fomos reconciliados? Pela vida perfeita de Cristo Jesus, pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus. Sem a cruz, sem o derramamento de sangue, o homem não podia se relacionar com o Pai. O homem não podia se relacionar com Deus, porque Cristo proveu os méritos infinitos para que nós pudéssemos agora ter essa mudança de relacionamento, para que nós pudéssemos estar reconciliados com Deus. E através do sangue de Cristo Jesus, nós recebemos o perdão para os nossos pecados e podemos agora estar em paz com Deus, somente através de Cristo Jesus. Magnífico, irmãos! É incrível o que nós encontramos registrado na palavra de Deus concernente àquilo que Cristo fez e tem feito por cada um de nós. E não é algo incompleto que Cristo faz, senão é algo completo. Torna Cristo agora, através da redenção pelo seu sangue, através da paz pelo seu sangue, fazer com que nós sejamos limpados, fazer com que nós sejamos reconciliados. Não é aquela reconciliação meia boca não, irmãos, sabe? Aquela coisa parcial, onde as coisas são feitas de maneira incompleta. Não. O que Cristo fez, a reconciliação, ela é plena, sabe? É completa. Ela torna a congregar todas as coisas em Cristo, torna a trazer todas as coisas para perto dos céus, sabe? Então diz que nós agora devemos estar mais que agradecidos por isso que Cristo tem feito por nós. Nós fomos reconciliados. Em Cristo Jesus você já não é mais inimigo de Deus. Em Cristo Jesus você já não aborrece a vontade de Deus, já não aborrece a Deus. Em Cristo Jesus você já não é mais murmurador. Em Cristo Jesus você já não é mais fazedor de mal. Já não é soberbo, já não é presunçoso, já não é um detrator, já não é desobediente aos pais, sabe? Mudou a sua relação com Deus. Agora você é um reconciliado. Você agora não murmura, você prega a palavra de Deus. Você agora não é inventor de males, pelo contrário, pratica o bem em todas as circunstâncias. Você agora obedece aos pais, você agora prega a palavra e eleva outras pessoas através da palavra para que elas conheçam Deus. A tua vida é um exemplo de uma pessoa que foi reconciliada com Deus, sabe? Quando o casal briga, existe uma situação, um lar fica meio pesado dentro do casal, dentro da família, né? O homem por lá, a mulher por aqui, não se falam, se olham de lado e quando passam do lado, sabe, ficam assim algumas horas, alguns dias, outros ficam semanas, né, sem se falar dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa. Sabe qual o melhor momento da briga, irmãos? A reconciliação. A reconciliação, porque é incrível como o ambiente muda quando o esposo e a esposa eles se reconciliam depois de uma discussão. É incrível como a situação dentro do lar ela fica amena, como ela fica mais alegre, fica mais prazerosa. Fazer qualquer coisa se torna mais agradável. Não é diferente com a nossa relação com Deus. Andávamos assim, distante de Deus, e veio a reconciliação, e se torna prazeroso agora estar ao lado de Deus, se torna prazeroso fazer a vontade de Deus, se torna prazeroso agradar ao nosso Deus. Cristo lhe reconciliou consigo, diante de Deus todos nós. Ele uniu o céu e a terra.
A cruz é esse elo de reconciliação. Cristo, ao se tornar um ser teantrópico, ou seja, humano e divino, ele já estava fazendo essa reconciliação. O fato de Cristo deixar os céus e vir a este mundo e tomar a nossa forma humana já indica quão interessado ele estava na reconciliação. Portanto, ele reconciliou consigo todos nós, aqueles que estavam separados. Ele derrubou aquela parede de separação. Ele derrubou tudo aquilo que nos afastava um dos outros e nos afastava de Deus. No momento em que o pecado adentrou este mundo, irmãos, se levantou um muro entre nós e Deus, entre nós e nosso próximo, entre nós e a natureza. E isto precisava ser quebrado. O muro entre nós e Deus foi derrubado por Cristo Jesus. O muro entre nós e o nosso próximo também foi derrubado, porque houve a reconciliação entre os povos. Pelo sangue de Cristo eles se chegaram mais perto. Pela cruz de Cristo foram colocados em harmonia novamente. E cabe a nós agora uma grande responsabilidade. Nós temos um ministério especial. E esse ministério especial é o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E qual é o ministério da reconciliação? É o fato de que devemos levar essa mensagem de reconciliação a outras pessoas, para que elas também possam conhecer que Deus está interessado em estar em paz com Ele, em harmonia com Ele. Trazer essas pessoas para um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento de amigo, um relacionamento entre pessoas que querem realmente agradar o seu Deus. Cabe a nós agora, irmãos, ser embaixadores de Cristo e levar o ministério da reconciliação, para que assim todos os povos, todas as pessoas possam saber que Deus está interessado em estar em harmonia com Ele. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que Deus te abençoe e que você possa continuar alimentando este relacionamento harmonioso que você tem com Deus, e que o Espírito Santo siga nos fortalecendo e que possamos agradecer a Deus porque Ele deu o primeiro passo para nos reconciliar com Ele. Que Deus possa te abençoar, é o meu desejo em Cristo Jesus. Amém.